Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou Moacir Martucci, professor aqui da Universidade de São Paulo, professor da Poli, vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Agradeço a todos por estarem aqui conosco, mas gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais. O primeiro deles é para os nossos relatores, para a Jamile, para a Cecília, para a Gabriela, para o Carlos, e para o Lucas. Então, muito obrigado aos nossos relatores, que durante esse ano, eles acompanharam cada um a sua mesa, relataram e hoje vão nos apresentar os seus relatos, depois fazer uma pequena conversa entre eles, para que a gente tenha subsídio para a geração do relatório final desses primeiros encontros do nosso think tank, que é a produção de um paper, de um artigo consolidando tudo o que aconteceu, o que vai se discutir hoje, cada um dos relatores vai ser um dos autores e eles vão compilar isso e publicar. Então, essa é a missão dos nossos relatores e por isso eu os agradeço, em nome da Escola Politécnica, da Universidade de São Paulo, em nome do Instituto de Estudos Avançados, em nome do Instituto de Relações Internacionais, que são os mentores do nosso think tank, por ter levado a cabo essa discussão tão importante no momento atual do nosso país. Hoje é interessante porque nós fazemos esse encontro para apresentar os relatos das nossas mesas, e hoje é o dia final do leilão, do 5G aqui. Então, interessante, essa coincidência não foi pensada, ela aconteceu ao acaso, mas é uma boa coincidência. Lembrando que no nosso think tank, nós passamos ao largo dos problemas ou das soluções tecnológicas e discutimos os pontos que vão diretamente impactar a nossa sociedade. Então, nós discutimos o porquê e para quê 5G no Brasil, nós discutimos os aspectos econômicos, discutimos os aspectos políticos, internos, discutimos os aspectos políticos externos e os aspectos sociais. Quer dizer, então, sem tocar se a tecnologia é boa, se a tecnologia, solução A é melhor que a solução B, se o Open RAN é melhor do que o outro, etc. Isso não era e não é o objetivo da nossa conversa. Então, segundo agradecimento especial é agradecer aos técnicos e o pessoal do Instituto de Estudos Avançados, que proporcionou durante todo esse período a transmissão, os debates, todo o apoio tecnológico, que hoje também está presente. Então, agradecer muito ao apoio que os técnicos do Instituto de Estudos Avançados têm dado ao nosso think tank. Preciso agradecer aos meus diretores, a professora Liédia, a professora Janina e a professora Liplonsky, pelo apoio constante que eles estão prestando ao nosso grupo de discussão de 5G. Ou seja, os três diretores, eles estão, um do lado da tecnologia, outro do lado outros dois mais do lado da sociedade, de uma forma geral, dos aspectos políticos aí, que isso gera, e sociais que isso gera na sociedade. Então, muito obrigado aos meus três diretores. Gostaria também, quase finalmente, de agradecer aos 20 participantes que nesse ano participaram como moderadores, como
né, como debatedores que proporcionaram, né, os elementos para que para que os nossos relatores pudessem hoje, né, cumprir o final da missão deles, que é, aliás, quase o final, porque ainda existe o paper a ser redigido, né? Quase o final da missão deles, que é nos brindar com o que eles extraíram, né, de cada uma das mesas, né? Então, além dessas 20, além dos nossos 5 relatores, né, que estão aqui presentes hoje. Então, nós tivemos uma quantidade bastante importante de pessoas, de especialistas que participaram do nosso do nosso debate, do nosso esforço de comunicação do que é o 5G e suas implicações para a sociedade. E, finalmente, gostaria de agradecer de coração o meu parceiro, que é o embaixador Stefan Salege, né, parceiro de todo momento, né? O que foi ruim nessa época toda foi que a gente não se viu nenhuma vez face a face, né? Sempre por essa telinha, né? Mas, certamente, Salege, daqui a pouquinho a gente vai ter que fazer um outro jantar para ter uma outra ideia, né? Porque o 5G está ficando velho, né? Então, nós vamos ter que ter uma outra ideia para gerar debates, né, aqui. Se bem que agora a gente continua, né, na próxima fase do think tank, que são as reuniões temáticas, né, onde nós vamos nos reunir, né, para fazer, através de brainstormings, né, gerarmos white papers, né, para que sejam levados ao conhecimento da sociedade em geral. E é interessante porque a ideia, né, é que esse think tank acompanhe a implantação do 5G no Brasil, não do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista, de novo, né, social, econômico e político, tanto nacionalmente como internacionalmente falando, que é a próxima fase, e a gente deve começar, então, essa segunda fase no mês de março do ano que vem. Muito bem. Como que nós vamos agir hoje, né? Né, qual é o nosso procedimento para hoje? A ideia é que se cada um dos nossos relatores utilizem 15 minutos no seu relato, pode ser um pouco mais, um pouco menos, depende de cada um, é algo que a gente pretende fazer bem informalmente, né, para que a gente possa realmente ter um ambiente de discussão bastante aberto entre os nossos debatedores e entre os nossos ouvintes, né? Então isso é algo importante, né? Esse ambiente, né, aberto, não protocolar, né? Acho que é interessante para o think tank. Então, 15 minutos para cada palestrante, mais ou menos. Depois, palestrante não, relator, né? Depois, cada um poderá fazer uma ou mais perguntas aos seus colegas, né? Sobre a área que relatou ou está relatando. E, finalmente, as perguntas dos participantes, né, que devem mandar suas perguntas através do chat do YouTube. Ok? Então, acho que essa é a minha introdução. O professor Ariplonsky, daqui a pouquinho, ele chega, né? Assim que ele chegar, eu vou pedir licença, né, aos nossos relatores para que o Ariplonsky possa dar as boas-vindas. Ok? Então, muito obrigado. Vamos, então, né, passar a palavra agora, né, para Jamile, né, né, que fez que fará o relato do primeiro painel. Então, a Jamile, né, ela é da ABS, né, e é pesquisadora do IEA. Então, Jamile,
não vou falar que o palco é seu, mas a tela é sua, por favor. Obrigada, professor. É um prazer estar aqui. Desculpe, Jamile, eu cometi uma gafe horrível. Horrível. Eu esqueci de passar a palavra para a minha chefe, a professora Janina. Professora Janina, mil desculpas. Não, nem precisava, né, professora? Mil desculpas, Janina, mil desculpas. Calada para falar aqui, eu só quero mesmo parabenizar, né, o senhor, doutor Salege, pela iniciativa, né, pela liderança dessa iniciativa, e agradecer muitíssimo aí a Cecília, a Jamília, o Lucas e a Gabriela, por terem colaborado nesses eventos que a gente fez, né, obrigada ao Carlos também, que está aqui presente, obrigada. Obrigado, professor Janina. Desculpas de novo. Então, Jamile, pode ser, por favor? A palavra é sua. Obrigada, professor Moacir. É um prazer estar aqui e participar desse painel. Professora Janina, prazer. Então, como o senhor falou, né, professor Moacir, a gente começou esse think tank em setembro de 2020, né, com a moderação eu não moderei, fui relatora desse painel, onde a gente veio discutir por que e para que o 5G no Brasil, né? Então, eu trabalho na Associação Brasileira das Empresas de Software, como diretora de inovação e fomento, e hoje estou no IEA como pesquisadora, orientada pela professora Roseli de Deus Lopes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o porquê e para que o 5G no Brasil, que foi um resumo dessa relatoria, né, que foi discutida. Os debatedores foram a Márcia Ogawa, da Deloitte, o Flávio Greenspan, da Fiesp, e o Rodrigo Santana dos Santos, da Anatel. O professor Moacir foi o relator, foi o moderador, e eu fui a relatora. Então, 5G, ele tem um papel transformador na sociedade, né, uma oportunidade para o Brasil. Existe uma preocupação em termos de que, quando a gente fez, o ano passado, esse primeiro think tank, a Márcia já apontava que a gente estava atrasado, né, que os outros países já tinham começado, já estavam na frente, e a preocupação de a gente perder oportunidades e competitividade. Então, como o senhor falou, né, ontem foi o leilão importante para o Brasil, em termos de inovação, competitividade, geração de emprego e renda, né? Então, aqui vou trazer um pouquinho o que é o 5G. Então, o 3G foi quando a gente começou com os smartphones, 4G com os aplicativos, e o 5G é a explosão dos ecossistemas. E o 4G conectava as pessoas, e o 5G conecta as pessoas e também as coisas, né? As coisas irão começar a se comunicar. E quando a gente fala de 5G, o que é importante pensar? Que ele tem que ser onipresente, ele vai ter que estar em todos os lugares, porque a conectividade vai ser assim. E aí, mas o que é importante? O 5G é a base para as tecnologias, como inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, né, o cloud. Então, isso que é importante a gente perceber que, a partir do 5G, as tecnologias vão se conectar, o 5G ele tem que ser onipresente, então ele tem que estar em todos os pontos da cidade para que eles se conectem, né? E então, isso é muito importante e vai impactar tanto na economia, como na sociedade e no próprio indivíduo, nas nossas vidas, né? Aí, o que é importante em termos de funcionalidades? Precisa banda larga mais rápida, a internet das coisas vai ser massiva, de conexão de coisas, né? E a latência, a comunicação de baixa latência, que é extremamente confiável. Então, a curva da internet, que era uma curva longa, né? Hoje ela passa a ser uma curva mais baixa e mais frequente. Então, por exemplo, quando você está vendo um jornal
e o jornalista está falando, por exemplo, com Nova York, existe aquele delay, né? Aquele tempo de resposta. Com o 5G, isso não vai mais acontecer, a latência diminuindo, os prazos são mais rápidos, né? Então, fica muito mais efetivo. Então, falando aqui da importância da baixa latência e a confiabilidade, né? Para ter mais aplicativos, a importância para os carros autônomos, né? Então, a exploração das aplicações nos autônomos vai ser bem importante com 5G. Na verdade, assim, é um mundo que a gente desconhece de tudo que pode vir pela frente, né? A gente traz alguns pontos, mas a gente sabe que tem muita coisa para vir, assim. E aí, falando já de baixa latência, a importância também dos early adopters, que são o quê? Aqueles empresas, setores que vão aderir primeiro a essas tecnologias e puxar essas tecnologias, né? Então, pensando assim, trouxe alguns casos da indústria, dos carros autônomos, a parte de logística, a saúde, que vai ser bem importante, né? Uma cirurgia, conexão, cirurgia remota, no agronegócio vai ser super usado, e na educação. Então, eu trouxe aqui alguns setores que estão sendo bem discutidos da importância do 5G. E aqui, investimento e emprego, né? A Márcia apontou, uma pesquisa da Deloitte, que já na Europa, o 5G vai trazer 2,3 milhões de empregos, né? E que eles vão investir 25 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. E a gente sabe que quando a gente está falando de inovação, a gente precisa de investimento, a gente precisa de incentivo, para que cada vez mais, acaba que tem todo um ecossistema de inovação, que a partir disso, né, desse desenvolvimento, dessas novas tecnologias à disposição, eu crio emprego, eu crio renda, e a importância dos nossos órgãos de fomento fomentarem tudo isso, né, para que a gente crie cada vez mais esse empreendedorismo inovador. Então, é isso, eu fico à disposição, aqui está o meu e-mail, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Jamile, ótimo resumo. Eu só queria fazer mais dar mais uma informação sobre o método que nós usamos, né, nesses painéis Inagora, né? Nós escolhemos como relatores pessoas que não são da área. Isso tem uma razão, né? É para a gente evitar polarizações. Então, todos os relatores não são da área, né? Isso foi discutido, né, no início dos trabalhos, e essa decisão foi tomada, então, para evitar que a gente tivesse algum viés, né? Então, isso é interessante, porque, né, eu pude observar que funcionou muito bem, né? Então, eu esqueci de falar isso no início, né? Estou falando agora, né? Então, nós não temos nenhum técnico, né, da área da área de comunicações ou da área de computação aqui no nosso grupo, né? Muito obrigado, Jamile. Vamos passar, então, né, ao próximo, que seria o Carlos Augusto. Pode ser, Carlos? Ok, então eu vou fazer uma apresentação um pouco sem slides, então eu vou comentar um pouco como que foi essa relatoria, né, dos aspectos do seminário que aconteceu no dia 16 de outubro do ano passado sobre os aspectos econômicos da implantação do 5G no Brasil, mas obviamente vai ficar disponível aí toda a relatoria detalhada como foi o evento, e acho que o meu objetivo principal aqui é passar nos pontos principais, então, que foram colocados aí pelos expositores, que foi o José Eduardo de Malta de Sá Brandão, do IPEA, o Rubens Caetano Barbosa de Souza, do MCTIC, e o Geraldo Araújo, compondo aí a terceira hélice, né, a hélice do lado empresarial. Então, tivemos aí o governo, né, pela parte do Rubens,
instituições, né, como Universidade de Pesquisa, com o José, compondo essa tríplice do evento, então, sobre aspectos econômicos de implantação do 5G no Brasil, e a moderação, então, pelo professor Guilherme Ariplonski, e eu fazendo a relatoria. Então, comentando assim rapidamente com vocês os principais pontos, né? O seminário, então, começou com o Eduardo Brandão, e dentre os pontos que ele destacou, muito também estava nessa discussão, e foi um dos pontos que tanto o Eduardo como o próprio Rubens Caetano destacaram, que foi a questão, né, do impacto do 5G, então abrindo em frentes de tecnologia e mercado, desenvolvimento social e econômico e segurança cibernética. Então, em termos de tecnologia e mercado, um dos aspectos também que eles destacaram, que o Brasil fez os investimentos, começou fazendo os investimentos atrasados no 5G, e apesar de o tema ser sobre o 5G, então um dos pontos aí referentes que os palestrantes colocaram é a necessidade de o Brasil começar a fazer os investimentos e desenvolvimento de pesquisa no 6G, porque esse tipo de tecnologia ele leva cerca de 10 anos para fazer, para ter o seu processo de maturação. Então, apesar de já estamos na implantação do 5G, entramos tardiamente nessa tecnologia e, portanto, devemos começar já a fazer o dever de casa dos investimentos para ser mais competitivo e ter mais o ecossistema mais maduro, também focado para o 6G, que vai ser essa nova onda. Um dos aspectos também importantes sobre o desenvolvimento social e econômico que os palestrantes perpassaram foi que, e conforme aí também a Janine estava comentando, sobre a necessidade de a conexão do 5G vai conectar muito mais as pessoas com as coisas, e essa conectividade vai ter um impacto profundo em termos econômicos e sociais. E as comunidades, né, as sociedades que ficarem, as pessoas que ficarem fora dessa conexão vão ter, então, uma perda não só econômica, mas social, de desenvolvimento. Então, deixar de investir no 5G também é um custo que tem do próprio desenvolvimento econômico e social. E em termos de segurança cibernética, né, um ponto aí bastante discutido, comentado, e que os palestrantes também reforçaram, foi a questão de decisões menos pensados, menos na questão geopolítica e mais em aspectos técnicos. Então, a formulação de uma legislação que possa abarcar questões de segurança cibernética, questões de problemas que possam haver sobre segurança, com um arcabouço de legislação que seja moderno e que seja eficaz, e as decisões no que tange ao 5G, aos participantes, que seja mais técnica. E eles também comentaram que, em razão desse crescimento do ecossistema, de você não vai ter somente alguns players, né, como aconteceu no 2G, 3G e no 4G, então você vai ter as grandes empresas tradicionais, mas você provavelmente vai ter outros fornecedores, empresas de software. Então, o 5G ele vai ser o hardware combinado com o software, e você vai ter muitas empresas trabalhando e desenvolvendo produtos no software. E isso também abre uma oportunidade de você ter novas empresas, startups, né, trabalhando em desenvolvimento de soluções para o 5G. Então, fornecedores, softwares específicos que vão poder ser desenvolvidos a partir, né, dessa nova tecnologia, né, de maior conectividade potencial para o 5G. Então, ele não necessariamente vai ficar preso somente em algumas grandes empresas, mas ele vai ter toda uma cadeia de empresas que vão estar né, dentro desse sistema. Então, essa importância, então, do 5G, pensar na questão, né, da legislação para ela ser moderna e poder
ser competitiva e no sentido de também criar políticas, né, de investir pesquisa e desenvolvimento, seja da parte, né, das empresas, seja da parte do governo, não é das universidades, não é somente, né, um ator que vai poder avançar e maturar essa tecnologia. Além disso, outros pontos sobre o 5G, especialmente que o professor, né, Brandão trouxe, muita parte da tecnologia ela está concentrada e das patentes em países asiáticos que estão com mais, tecnologia e estão colocando mais patentes no 5G e, obviamente, hoje nós já estamos, especialmente quando a gente está falando de propriedade intelectual, essas empresas já estão investindo e desenvolvendo pesquisas no 6G. Então, mas mesmo, né, dentro desse universo de novas técnicas, né, sobre a tecnologia, você pode também ter também novas, como falei, novas startups, novas tecnologias voltado para o 6G, para o 5G, novas aplicações. Então, há também muitas oportunidades, mas para isso tem que ser feito o investimento em pesquisa e desenvolvimento e na criação de um ecossistema muito forte entre operadoras, fornecedoras, empresas de software, para que você possa, então, ter mais essa produtividade, ter mais essa capacidade de um ecossistema mais maduro e mais conectado com o que há de mais tecnológico. Também então, 2/3 aproximadamente, né, das patentes então, são de empresas asiáticas, aí, conforme a informação que trouxe o professor Brandão, e o Brasil precisa, então, fazer esse investimento no 5G e saber que também vai ter possibilidades e oportunidades, também pensando na agenda, né, do desenvolvimento sustentável, de você criar aplicações pensando em tecnologia verde, em impacto social e ambiental, e isso tudo também pode ser explorado. Então, os expositores recomendam, né, o Brasil criar bons mecanismos regulatórios, né, para evitar ou mitigar riscos, né, inclusive esses riscos cibernéticos. O Rubens também comenta que o 5G é importante que a sociedade tenha conhecimento, né? Então, essa pesquisa e esses seminários também são importantes, né, na divulgação, né, do conhecimento e nos impactos que ele vai causar. E as agências também vão ter um importante. Eles também comentam que a Anatel vai precisar ter algumas modificações na sua formulação, porque o 2G, 3G e 4G ele tinha um aspecto que vai ser diferente frente ao 5G, que você vai ter mais participantes, a própria modo de leilões, né, como aconteceu ontem, também seria necessário algumas modificações em razão de você ter outros players também na cadeia e você também tem que pensar de uma forma diferente. Outros pontos importantes, né, que os palestrantes comentaram foi a questão do impacto econômico e como que você mensura né, o 5G no Brasil, né, através da distribuição de antenas e esses leilões de frequências. Então, como o Brasil é um país muito continental, você precisa também ter boas técnicas para você mensurar o que está sendo abrangido dentro dos municípios ou não. Então, teve alguns casos, né, que foi comentado, por exemplo, o município de Altamira, no Pará, geograficamente ele é maior que Portugal. E dependendo dos indicadores de mensuração, se existe, né, existe o 5G no centro da cidade, no município, né, dentro da região central, ele consta como um município que é abrangido pela tecnologia, mas a gente sabe que naqueles lugares mais né, no interior do município, então não chega o sinal, então talvez repensar a forma com que você está né, mensurando e criando um indicador para computar o que está sendo abrangido, né, dentro do 4G, do 5G, né, que está chegando, porque parte dos municípios, parte das populações podem não estar atendidas, né, por uma internet de alta velocidade, mas nos relatórios pode constar que aquele município
tem abrangência, né, da tecnologia. Então, esse também é um aspecto bastante importante, né? E ainda sobre essa questão geográfica, o palestrante, o Geraldo Araújo, comentou que o Brasil também, em ser né, um país continental, depende de satélites, então é importante que o Brasil continue investindo, por exemplo, na tecnologia de satélites para chegar nessas regiões mais longas, e, em especial, também a questão do agronegócio, que é importante para o Brasil, e ele também tem que ser trabalhado de uma forma, né, para melhorar a sua produtividade e para poder né, gerar mais conectividade, né, mais precisão. E um dos aspectos também que os palestrantes comentaram é ser pragmático também com relação ao 5G, saber que ele não vai poder ser né, aplicado de uma forma equânime para todo o país, então você pode trabalhar naqueles setores que vão ser mais importantes, então ter uma priorização, né, já que os investimentos, né, não foram feitos para o Brasil chegar de uma forma avançada, então que possa se ter bem de uma forma clara quais são os setores onde ele é mais importante, onde vale a pena investir, e saber que não vão ser, obviamente, então, todas as áreas do Brasil que, num primeiro momento, vão ser cobertas pelo 5G, e que né, os investimentos, né, para se pagar né, essa parte inicial de aporte de recursos, eles vão ter também um prazo aí de médio a longo prazo para poder, então, ter o retorno, especialmente para as empresas. E eu acho que, para concluir a minha fala, um dos pontos também bastante relevantes que os pesquisadores, né, e os professores e os palestrantes comentaram foi a necessidade de integração entre empresas, universidades e governos para fazer os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e para que, então, a gente possa gerar mais tecnologia e ter um ecossistema maior. Então, acho que para fechar aqui a minha fala, né, e poder gerar, então, algumas discussões, né, e debates, provocações com relação a esse tema, é que a necessidade do 5G, ela tem que ficar clara para a população que que o desenvolvimento também econômico, social, humano, ele vai precisar desse tipo de tecnologia, porque para as empresas elas terem mais competitividade e poder, por exemplo, ser levado à questão, hoje está bastante em voga, do ensino à distância, a realidade aumentada, você vai precisar ter conectividade, especialmente falando de regiões que estão mais afastadas, que não têm um acesso devido né, à internet, à banda larga, e você precisa chegar nessas populações para que elas também possam, então, né, se desenvolver de uma forma educacional, humana, social, senão elas vão ficar à margem, e as comunidades que ficarem à margem, então, desse desenvolvimento, dessa conectividade, vão ter dificuldades para se desenvolver economicamente, e, com certeza, o Brasil como um todo. Então, essa necessidade, essa importância não só econômica, mas social do 5G, para que você possa ter um desenvolvimento, né, que aí possa né, contemplar todas as áreas e todas, né, os aspectos humanos também do desenvolvimento dos impactos sociais e humanos que o 5G tem. Então, acho que, basicamente, então, fecho aqui esses impactos econômicos, também com o desdobramento importante para o lado social e a questão das prioridades de saber aproveitar as potencialidades que o Brasil tem, onde ele é forte, especialmente no agronegócio, mas em outras áreas também, para aproveitar essa janela de oportunidades que é o 5G, que tem um impacto muito importante no ecossistema, né, de diversos atores e as oportunidades que ele gera. Encerro aqui agradeço o convite e fico à disposição aí para as perguntas. Muito obrigado, Carlos. Ótimo relato, né? Parece que essas coisas já estão acontecendo, né? Então, gostaria de passar, então, a palavra agora para Cecília. Por favor, Cecília.
Bom dia a todos. Só gostaria de lembrar que esse evento que eu vou relatar agora ocorreu no dia 9 de dezembro de 2020. Então, muitas informações aqui apresentadas já foram atualizadas, porém eu mantive esse relato fiel ao que ocorreu na época. Sob moderação da professora Maria Hermínia, esse evento teve como participante a doutora Lídia Goldenstein, da SEBRAP, senhor José Ronaldo Rocha, da Ernest Young, o doutor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, trazendo reflexões sobre a introdução do 5G no Brasil e o impacto na sociedade. A professora Maria Hermínia inicia com uma provocação aos palestrantes, afirmando que o Brasil é um país sabidamente de muita desigualdade, né, com uma camada de pobreza da população muito extensa. Portanto, enfrentar a revolução tecnológica, como aqui estamos falando, o 5G, olhar para problemas como exclusão e desigualdade digital e buscar oportunidades para vencer essas barreiras e melhorar, né, trazer melhoria na educação, na saúde e segurança. A doutora Lídia inicia a fala indicando a importância do tema, onde a discussão está circunscrita à questão da guerra econômica, geopolítica e tecnológica, mas para tratar dos aspectos sociais da implantação do 5G no Brasil, ela traz uma abordagem através de história e de processos. Então, o 5G é um dos aspectos mais importantes que vai viabilizar o que vem sendo chamado de quarta revolução industrial. E a história nos conta como foram as transformações que ocorreram nas primeira, segunda e terceira revolução industrial, não só por conta da velocidade e intensidade, mas dos seus impactos. As antigas fábricas com maquinários pesados e centenas de operários é substituída por indústrias baseadas no conhecimento. Isso implicou na mudança geográfica e econômica internacional e acelerou a globalização, e a Ásia se transformou na grande manufatura do mundo. Ela traz como exemplo a Apple, cujo iPad, quando foi lançado, 3% do custo correspondia à mão de obra, que era barata da China, e 97% do custo do produto era referente ao design, o software, produto, a embalagem. Ela cita ainda outro produto, que são as sandálias havaianas, cujo branding é o maior valor de uma simples sandália de borracha flexível que não machuca o pé, né? Então, olhando para o passado, as revoluções industriais ainda trouxeram a mecanização no campo, expulsaram a mão de obra, e algumas foram absorvidas pelas cidades, atraindo as pessoas que incharam as cidades, trazendo miséria, pobreza nas periferias, né? Então, a quarta revolução industrial, ela vem com uma série de tecnologias combinadas, como robótica avançada, inteligência artificial, sensores sofisticados, internet das coisas, e uma série de facilitadores, onde o 5G será o viabilizador e facilitador de tudo, e não apenas da questão da velocidade, como já foi comentado com os outros colegas. O 5G, na questão das cidades chamadas inteligentes, ela possibilitará melhoria na área de segurança, iluminação, controle de corrupção, controle de burocracia e melhoria nos serviços públicos, né? Com relação à saúde, telemedicina, acho que alguns colegas já trouxeram alguns outros exemplos, né, com o agronegócio, com drones, detectando necessidade de atuações pontuais para reduzir o uso do agrotóxico e otimizar o uso da água, né? Então, ela traz também que um estudo que foi feito, que 90% dos advogados formados em Stanford, Harvard e MIT não terão empregos, que serão substituídos pela Watson da IBM.
E a consultoria McKinsey também apresentou um estudo onde 47% dos empregos nos Estados Unidos acabariam nos últimos 20 anos com a tecnologia 5G. Mas, assim como ele destrói empregos em massa, ele também cria novos postos, né? Hoje existem 250 a 300 mil vagas de programadores, né, em aberto, e ao mesmo tempo que o índice de desemprego é grande. Então, existem vagas que não conseguem ser preenchidas. Então, a questão básica a ser enfrentada agora é a questão da educação, que não se resolve com distribuição de iPads para alunos carentes, né? A pandemia veio e trouxe essa questão do conteúdo educacional que é velho e ultrapassado. Bom, o senhor José Ronaldo da Ernst Young, ele menciona que o 5G não é relevante somente para as questões econômicas, mas também importante para as relações interpessoais. Ele traz alguns dados, né, para 5G no Brasil, como 1,4 bilhões de conexões em 5G que estarão disponíveis até 2025, algo em torno de 15% das conexões serão feitas em 5G. E questão de investimento CAPEX para possibilitar o 5G no Brasil, será em torno de 437 bilhões de dólares, que impactará na economia e que será necessário que estruturas cheguem nas cidades mais remotas. É necessário olhar o 5G não somente do dispositivo móvel, algo simples, como baixar vídeo com mais velocidade ou passar no túnel sem perder o sinal. A utilização do 5G transcende a telefonia, né? Alguns colegas também já falaram sobre isso, né? A utilização no agronegócio, na educação, saúde, e tudo isso irá mudar drasticamente, né? Então, retomando o que a doutora Lídia citou sobre a adaptação da tecnologia no ensino, há uma metodologia antiga e ultrapassada, com 5G haveria outras possibilidades, como realidade aumentada e holografia. Muitas vezes, em alguns exemplos que são apresentados em palestras, já são realidade para muitos, né? Mas pensando no percentual da população perto da área geográfica do Brasil, vamos encontrar cidades menores, né, produtores rurais de médio e pequeno porte, onde a utilização da tecnologia é muito carente e precisa ser conquistado, oferecendo uma bagagem de informação para que a tecnologia possa ser aplicada e obter o retorno do investimento, né? Com relação à educação, também, o Carlos acho que mencionou um pouco também sobre isso, né? Que o ensino à distância, atualmente, ele é marginalizado, mas é uma coisa que não tem volta, né? A utilização do 5G, uma cirurgia remota na indústria, com a utilização da IoT, inteligência artificial, robotização, para trazer eficiência nos processos também, poderão gerar milhares de postos de trabalho. Só que para isso é necessário estruturar, configurar e desenvolver pessoas através de novos conhecimentos e capacitação de vanguarda das informações, e nós já hoje sentimos essa demanda, né? E refletindo sobre os desafios de implementação de tantas possibilidades que o 5G traz, no Brasil há uma complexidade tributária relevante, complexidade regulatória, que a gente já viu, né, que teve um atraso grande no leilão do 5G, e a necessidade de ampliação de investimento, necessidade de uma rede conectada com a que já existe hoje, e necessidade de mão de obra qualificada para atender toda a população e não apenas um nicho específico, onde entraves locais de legislação para colocar o sistema em operação, como, por exemplo, a lei de antenas, e a dimensão geográfica
e particularidades de cada uma de nossas regiões. Bom, o doutor Paulo Saldiva, ele traz essas impressões com relação ao futuro da saúde em função das novas tecnologias e trouxe 3 pontos. Em primeiro lugar, ele informa que houve uma grande reforma no currículo médico. No passado, onde a ideia é que a medicina deveria ser praticada após o acesso ao conhecimento científico de ponta, sendo praticada e treinada em hospitais sob supervisão. Porém, existe uma dificuldade. O volume de conhecimento do médico, que dobrava a cada 60, 70 anos, hoje o que se aprendeu na faculdade pode ser exercido sem se atualizar. A experiência prática contava muito. Na primeira metade do século XX, o conhecimento dobrava a cada 50 anos. E na segunda metade do século XX, o conhecimento dobrava a cada 20 anos. E assim, hoje o conhecimento médico dobra de 7 meses e meio, o que significa que o que um aluno aprendeu, ele completa o semestre, no segundo semestre existe conhecimento que já está obsoleto. Então, portanto, a aplicação do 5G na saúde com algoritmos de síntese vão permitir que seja absorvidos essa avalanche de informações integradas, porque é impossível um profissional acompanhar tudo, né? O segundo ponto de vista que ele traz é o progresso tecnológico, que ao invés de reduzir a desigualdade de acesso à saúde, ele acentuou essa desigualdade, onde o benefício que a ciência produz está aplicado para quem pode pagar, e não a todos que necessitam. E a prova disso é que a expectativa de vida entre os mais miseráveis e os mais ricos foi aumentando ao longo dos séculos. E o 5G é visto como esperança de redimir esse descompasso criado, né, pelo aumento de custo da prática da saúde. E, por fim, o terceiro ponto que o Dr. Paulo Saldiva traz é que a medicina hoje ela possibilita muitas coisas, onde a gente deve estar atento aos limites éticos para colocar o avanço da ciência. Apesar da medicina permitir editar um gene, determinadas práticas devem ser evitadas. Como, por exemplo, ele citou o exemplo do vírus da hepatite, onde nos anos 60, 70, foram obtidos injetando vírus em crianças com deficiência mental em Nova York. Portanto, a tecnologia pode impedir que sejam cometidas essas perversidades, né? E o cenário de 5G na saúde é imenso, né? Desde um wearable que controla a pressão, glicemia em tempo real, o cartão de saúde, onde é possível saber se os medicamentos foram ingeridos, quais as doenças que o cidadão possui, principalmente em momentos de emergência, né? A telemedicina, a teleeducação, a teleassistência fará diferença com o uso da inteligência artificial, utilizada na busca ativa de casos através de mapeamento em tempo real para conter surtos, por exemplo, né? E um tema que ele trouxe e considera muito importante é a questão da saúde mental. E ele diz que a taxa de suicídio entre jovens abaixo de 20 anos tem havido um aumento de 10% nos últimos 10 anos, pois não existe vacina anti-tristeza ou anti-desesperança. Mas tem uma tecnologia que foi desenvolvida pela Universidade de Colômbia, que desenvolveu um algoritmo muito importante que efetua mineração de palavras com busca ativa nas redes sociais, sendo possível isolar, prevenir e identificar pessoas que possuem essa tendência de estar perdendo a vontade de viver. E, lamentavelmente, nesse volume enorme de informações, a disseminação de informações desqualificadas, que prejudica, tornando grande instrumento para a produção da ignorância, com o objetivo de ganho financeiro, apoio político, através de influências, disseminação de ódio,
Isso se multiplica em uma velocidade espantosa. Dr. Paulo Saldiva concorda plenamente com a doutora Lídia no que se refere a repensar a forma de educação, e o mesmo instrumento que retira empregos deve ser utilizado para capacitar pessoas para novos empregos, e isso é um grande desafio, né? E para o futuro da saúde, Dr. Paulo Saldiva acha que grande parte das informações caberá no bolso do médico, né? Portanto, ele poderá exercer o dom da humanidade com mais intensidade, através de exames de ponta também, mais acessíveis, né? E tentar reduzir esse fosso criado pelas revoluções industriais, mencionado anteriormente, e trazendo tudo ao alcance de todos, né? E finalizando, a professora Maria Hermínia finaliza a sessão de palestras, ressaltando que a questão da educação, que foi mencionada pelos 3 painelistas, onde crê que deverá haver uma revolução, não só na forma como a tecnologia 5G, mas nos conteúdos e na abrangência para reduzir o passivo educacional. Por fim, tivemos várias perguntas do público, né, mas resumindo, as perguntas foram voltadas mais para a questão da justiça tecnológica, né, isso é, o acesso da informação aos menos favorecidos, e que é um longo caminho que temos pela frente para recuperar os erros do passado, trazendo alfabetização tecnológica e infraestrutura de acesso. Então, eu encerro a minha parte e agradeço mais uma vez. Obrigado, Cecília. Muito bom resumo, muito boa apresentação. Muito obrigado. Então, gostaria de passar, então, agora, imediatamente, a palavra ao Lucas. Pode ser, Lucas, por favor? Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao Instituto de Estudos Avançados, à Escola Politécnica, ao Instituto de Relações Internacionais, e cumprimentar o professor Moacir Martucci, a professora Janina Nuque, a professora Ari Promsky e as colegas relatoras, meu colega relator. Eu vou comentar um pouco com vocês sobre o debate que aconteceu em fevereiro desse ano, sobre aspectos políticos domésticos da implementação do 5G no Brasil. Eu vou tentar ser bastante sucinto, bastante direto nos comentários na identificação dos temas, para que a gente possa ter mais tempo para o debate final. Bom, o debate, como eu comentei, aconteceu em fevereiro desse ano, com a presença de Aníbal Diniz, ex-senador pelo estado do Acre e ex-conselheiro da Anatel, o Vitor Lippe, deputado federal do PSDB de São Paulo e ex-prefeito de Sorocaba, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, com a moderação do professor Alberto Pfeiffer. Os grandes temas do debate, eu tentei resumir aqui de alguma forma bastante simplificada, foram os seguintes. O primeiro tema bastante pontuado foi o formato do edital em relação à escolha adotada pelo governo federal de um edital que não fosse de arrecadação. Então, o Estado optou por transformar o preço do edital, o preço da compra, né, pela autorização de execução do serviço, em forma de investimento, ou seja, o Estado, em vez de cobrar um preço pela concessão, ele decidiu converter esse preço em compromissos de investimento com a instalação da própria rede de 5G. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses para comentar, e também um dos pontos que foi debatido em fevereiro desse ano, que a implantação do 5G no Brasil, ela vem com um aspecto de atualização do nosso 4G. Então, além do edital de investimento, que configura essa instalação do 5G, no investimento do edital, existe um aspecto de complementação do 4G atual. Então, o edital, na verdade, ele combina esses dois aspectos. Ele tem, né, de fato, o leilão acontecendo na banda de 5G exclusiva, mas ele aconteceu também uma venda de algumas outras faixas de onda, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, em relação ao formato do edital, a gente teve esse primeiro aspecto, né, de um edital de investimento. Foi debatido também a escolha feita pelo Estado brasileiro de exigir para a frequência especificamente de 5G, como eu comentei, né, algumas outras frequências também foram leiloadas, que se fosse construída uma rede chamada de uma rede standalone,
que significa uma rede completamente instalada a partir e para o 5G. Então, na frequência de 5G, que é a frequência de 3.5 MHz, não está permitido a reutilização de tecnologia do 4G por parte das empresas leiloantes. Isso, do ponto de vista da estrutura nacional, é interessantíssimo, mas foi debatido que se isso não poderia gerar um custo adicional para as empresas, né? Porque a gente está falando aqui da instalação de uma nova infraestrutura de tecnologia específica para a frequência de 3.5 MHz. Um seguinte tema debatido foi a diversidade do estado de conectividade no Brasil. Como foi comentado também por alguns colegas debatedores, a gente tem uma diversidade muito grande de metrópoles mega conectadas, como Rio de Janeiro e São Paulo, mas a gente tem grandes zonas brancas, zonas de, basicamente, não conectividade em todo o território nacional. Então, essa diversidade de zonas foi pensada no edital, e, como eu comentei, a solução encontrada foi uma divisão, né, como eu comentei abaixo, um loteamento das faixas de onda, tendo em vista de que elas deveriam alcançar regiões e públicos distintos, mas foi pensado também a questão da conectividade amazônica, e o edital prevê uma seção específica sobre como aumentar o processo de conectividade amazônica, que foi iniciado na década passada, mas que havia progredido pouco com o 4G. Um outro tema bastante debatido foi uma escolha de uma exigência por parte do governo federal de que o edital constasse como contrapartida das empresas a construção de uma rede governamental de uso exclusivo. A necessidade dessa rede foi bastante debatida e bastante questionada pelos expositores. Acredita-se que essa rede específica para a utilização do governo federal e alguns órgãos de governo poderia ser construída de forma sem necessitar uma infraestrutura específica, né, a utilização de softwares e não a utilização de hardware, como prevê o edital. Ainda assim, foi permanecido, e essa rede governamental ela é interessante. Um segundo ponto que eu destaco aqui no slide para vocês é a livre competição de mercado do 5G. Apesar do debate político bastante intenso que ocorreu no ano passado e nesse ano sobre a participação de empresas chinesas na instalação do 5G no Brasil, mas em outros países também, optou-se pela escolha, né, simples de livre mercado. Então, não há uma limitação à utilização de nenhum tipo de tecnologia no edital, salvo nessa rede governamental que está excluída a possibilidade de utilização de tecnologia Huawei. E aqui eu faço um segundo parêntese. A Huawei é uma empresa de tecnologia de base para o fornecimento de serviços. Então, uma empresa que originalmente não tinha intenção de participar diretamente do leilão. Mas havia o debate se empresas arrematadoras poderiam fazer a utilização de tecnologia da Huawei na instalação da rede, né, da qual elas fossem vencedoras do leilão. Esse ponto foi superado, não há nenhum tipo de limitação, salvo na rede governamental, que não poderá ser construída com a utilização de tecnologia da Huawei, né, lembrando que os principais fornecedores de tecnologia de comunicação no Brasil hoje em dia são a Huawei e a Ericsson. Então, isso significou, na prática, a exclusão do principal fornecedor desse tipo de tecnologia para a rede governamental, que, como eu comentei, é questionada sobre a sua real necessidade. Um ponto, como eu já havia mencionado, né, a expansão do 4G, é importante entender de que já funciona uma espécie de serviço de maior comunicatividade, que algumas empresas comercializaram sob o nome de 5G, mas de fato não é o 5G, mas aconteceu no leilão e está previsto para acontecer uma expansão do que hoje em dia nós chamamos de 4G, mas são de comunicatividade mais acelerada, mas sem todos os aspectos do 5G, como a gente já comentou, como a questão da latência. Então, essa expansão do 4G, ela é, de fato, o grande tema, na minha opinião, do edital presente, porque ela tem um impacto imediato, como a gente vai ver um pouco mais para frente, quando a gente for discutir os resultados parciais do leilão. Então, por fim, para terminar esses longos pontos do formato do edital, a gente teve também a questão do loteamento das faixas de onda. Um outro ponto bastante debatido, justamente tendo em vista a diversidade, não só da situação de conectividade, mas do próprio mercado de acesso à internet no Brasil, foi a situação dos chamados prestadores de pequeno porte. Estes são fundamentais porque são, de fato, os fornecedores de ponta de lança para o consumidor final em boa parte do território nacional. Então, havia uma preocupação de uma parte dos debatedores de que o edital
de fato, preservasse a possibilidade de manutenção desses prestadores de pequeno porte e permitisse também a inclusão de uma variedade de atores no leilão final, ou seja, havia uma preocupação de que não só empresas nacionais e empresas de grande porte participassem do leilão, mas que também empresas de médio e pequeno porte pudessem participar de leilões específicos, regionais, e que houvesse uma certa abertura a novos participantes de mercado. E como a gente pode ver, como a gente passa a analisar os resultados parciais do leilão, a gente, de fato, tem a inclusão de alguns novos atores. Nos lotes de faixa de 700 MHz, aqui uma rápida ação, essa onda de faixa é uma onda que ela alcança maiores espaços. Então, a gente tem uma concentração de infraestrutura de telecomunicação menor. Isso significa dizer, em termos simples, menos antenas por quilômetro quadrado. Essa faixa de megahertz, os expositores enfatizaram bastante que ela deveria ser direcionada ao agronegócio. No edital, ela está prevista para utilização no campo, né, para o agronegócio, e para as rodovias nacionais, né, justamente por essa questão de uma necessidade menor de antenas por quilômetro quadrado, por metro quadrado. A gente vê que houve a entrada de um novo ator, da Winit 2 Telecom, que tem uma atuação reduzida no Brasil e que demonstrou um grande interesse em leiloar essa faixa de onda de 700 MHz em lotes nacionais. A gente tem um segundo lote, que foi o lote de 2,3 GHz, que foram loteados em lotes regionais. A gente pode ver, muito interessante aqui, a participação da BrisaNet, que é uma prestadora do Nordeste, então, demonstrando, né, a efetividade daquela preocupação em dividir, em zonear, né, fazer um loteamento das zonas. E na faixa de 3,5 GHz, que é a faixa, vamos dizer assim, 5G, estricto sensu, a gente teve lotes nacionais e lotes regionais. O lote nacional, como era esperado, as grandes prestadoras de telecomunicação, Claro, TIM e Vivo foram as grandes vencedoras do leilão, até o momento, pelo menos. É interessante destacar que a Claro e a Vivo foram grandes defensoras, segundo os expositores, do modelo standalone, porque são empresas, foram grandes opositoras ao modelo standalone, porque são empresas que tinham interesse em reutilizar a sua própria infraestrutura atual. Como a gente comentou, né, a necessidade de criar uma nova rede, ela abre margem para novos atores, né, porque ela não beneficia o ator consolidado no mercado. Então, de novo, a gente pode ver que houve uma participação nos lotes regionais de empresas regionais. De novo, a gente tem a presença da BrisaNet, a empresa nordestina, a gente tem um consórcio de 5G para a região do Sul. Então, demonstrando essa possibilidade da participação de empresas de médio porte e pequeno porte. Bom, as minhas apresentações sobre o debate e sobre político, né, sobre o formato do edital que resultou desse debate e como parece ter sido a aplicação desse edital no leilão que aconteceu essa semana, são essas. Muito obrigado pela atenção de todos e eu sigo aqui para o nosso debate. Muito obrigado, Lucas. Obrigado pela atualização do leilão, né? Porque isso, né, afeta a todos nós, né? Então, muito obrigado. Eu gostaria de passar, então, a palavra à Gabriela. Por favor, Gabriela. Bom, eu tive a oportunidade maravilhosa, então, de estar aqui hoje para falar a respeito de uma discussão que aconteceu no dia 14 de julho desse ano, né? Ela aconteceu para tratar especificamente das relações internacionais e a implantação do 5G no Brasil, né? A abertura foi feita pela professora Janina Onuck e o debate aconteceu com o embaixador Carlos Oliveira, da delegação da União Europeia aqui no Brasil, a conselheira Berta de Mello Gadelha Abreu, que é, na verdade, uma diplomata de carreira, mas está emprestada ao Ministério das Telecomunicações, né, no qual ela ocupa, então, o cargo de conselheira, e o embaixador Stefan Bodan-Salej, que representou o cluster 5G, não é isso? Para não ficar repetindo, porque eu percebi que muitas coisas que foram tratadas no dia já foram tratadas pelos meus colegas, então eu vou fazer um panorama breve sobre o que cada um falou no dia, e depois eu vou tentar reamarrar pela perspectiva das relações internacionais, né? A conselheira Berta Gadelha fez uma grande explicação a respeito de aspectos técnicos da implantação do 5G,
né? Começou falando como é importante o Brasil no mercado internacional, porque é o 5º maior mercado, né, do mundo para o tema, e ressaltou aspectos técnicos do próprio edital que já foram exaustivamente tratados pelos meus colegas, né, e ressaltou a existência desses 4 grandes players no Brasil e de um oligopólio internacional também, que existem 3 maiores players, né, 3 grandes empresas que são mais fortes, né, e com o qual o Brasil, enfim, no qual o Brasil realizou visitas e negociações, né, prévias para entender exatamente qual que era o panorama do mercado. E durante a apresentação da conselheira Berta, ela traz, então, né, mais esse panorama do Brasil, já exaustivamente, como eu disse, tratado tanto pelo Carlos, como pela Cecília, como pelo Lucas, né, e um pouco pela Jamile. E logo após a conselheira Berta fazer essa grande explanação a respeito do panorama brasileiro, o embaixador Carlos, então, trouxe a posição da União Europeia no tema. Quando ele fala a respeito da posição da União Europeia, ele fala exatamente sobre essa mudança, esse impacto dentro das indústrias relacionadas diretamente com o mercado digital e as outras indústrias que são consideradas tradicionais na Europa, né? Além disso, ele fala que uma das grandes preocupações da União Europeia tem a ver com a cibersegurança, né? E vem trazendo, enfim, uma lista de documentos normativos sobre o tema. Ele cita o Cyber Security Act, o Toolbox Risk Management, o Código Europeu de Comunicações Eletrônicas e mais, em termos regulatórios, o Ato de Mercados Digitais e de Serviços Digitais, mostrando que, para a União Europeia, a questão da segurança cibernética e a questão da normatividade que vem aí, né, proteger a boa entrega da tecnologia, ele vem ressaltando, então, esse aspecto, não é isso? E diz muito também a respeito do interesse da União Europeia em realizar e continuar realizando, na verdade, parcerias com o Brasil, que ele chama de like-minded countries, né, que são os países da União Europeia com o Brasil. Em seguida, o doutor Salege, ele vem fazer, então, mais essa perspectiva de análise de política externa e análise de relações internacionais em relação ao Brasil. Ele faz uma grande apresentação a respeito de fatores internos, né, pelas perspectivas de força e fraqueza que o Brasil tem, e externos, nos quais ele destaca as oportunidades e ameaças que o Brasil tem, né? O professor Salege, ele sempre trata a apresentação dele, professor, o senhor está aqui hoje, se eu estiver equivocada, por favor, me corrija, vamos aproveitar a sua presença aqui hoje, mas ele divide a apresentação dele principalmente no cuidado da preparação nacional, né, do Brasil enquanto um ator político, né, receber essa tecnologia de uma forma muito consciente, e aí ele fala tanto dos atores políticos, econômicos, né, enfim, e da importância que a gente tem de preparar a sociedade brasileira para a mudança que o 5G pode trazer, especialmente numa perspectiva de preparar o Brasil e a sociedade brasileira, tanto para os impactos da tecnologia, mas principalmente os impactos que eu digo enquanto consumidor, mas principalmente para o mercado de trabalho, para que o brasileiro, então, consiga se adaptar aos novos desafios aí que são colocados pela introdução da tecnologia 5G na organização da cadeia de trabalho. E, de outro lado, ele trata do Brasil na arena internacional, da posição do Brasil, então, dentro dessas cadeias internacionais de valor, e ele faz uma provocação muito importante que ele falou uma frase que
dizia mais ou menos assim, vou parafrasear, ele fala que países têm interesses, não é isso? Então, a gente tem que se movimentar na arena internacional, lembrando que todos esses países, eles têm interesses, e que a gente precisa, então, depois da gente fazer uma grande análise do panorama brasileiro, quais os atores, em quais tecnologias, quais são os principais players, não apenas universidades, mas também de iniciativa privada, né? Depois da gente fazer essa tarefa de casa bem feita, a gente tomar decisões conscientes a respeito de com quem a gente quer cooperar. E, então, em termos de relações internacionais, eu fiz um elencado de principais temas aqui, tratados durante o debate, que eu acho que podem tornar o nosso debate em seguida enfim, mais produtivo. Então, a conselheira Berta, ela fala principalmente em termos de relações internacionais, né, nessa existência de um oligopólio internacional com 3 principais players, apesar do Japão também ter alguma coisa de tecnologia, mas ela, enfim, cita principalmente os 3 mais conhecidos. A questão de que o Brasil tem, no 5G, uma oportunidade de se aproximar da arena internacional a partir de uma perspectiva de hard power, e não apenas de soft power. Além disso, ela fala da importância da competição mercadológica para o sucesso do leilão e de como o Brasil, exatamente para manter uma vantagem comparativa, uma posição equidistante dos outros atores por uma abordagem multilateral. E frisa também que o Brasil já está pensando na tecnologia 5G, que já existem muitas parcerias que o Brasil tem feito, isso também foi citado exaustivamente pelo professor Salege, pelo doutor Salege, a respeito das parcerias para o desenvolvimento de tecnologias, e que essas parcerias já estão olhando para o 6G, né? Então, o embaixador Carlos, de outro ponto, ele cita muito a questão da cibersegurança, como eu falei agora há pouco, da importância de pensar nos benefícios tangíveis para a população que o 5G vai trazer, ou seja, aí a gente passa pelas questões que a Cecília trouxe a respeito de inclusão digital, cidadania digital, etc., né? E no quanto que o Brasil e os países que compõem a União Europeia são o que a gente chama de like-minded countries, e que as parcerias são bem-vindas e são estimuladas, e que a União Europeia e o Brasil vêm aí estabelecendo as suas parcerias faz muito tempo, e que ele espera que elas possam ser, então, continuadas. E, como eu disse, o embaixador Salege, ele vem falar a respeito dessa necessidade de preparação nacional, não apenas dos altos cargos, dos altos postos, mas também da população para o impacto que a tecnologia 5G pode trazer. Né? Esses dias a gente estava falando, professor Moacir, né, com o senhor, que muitas vezes a tecnologia 5G ela não vai impactar tanto no meu uso do meu aparelho celular especificamente, mas talvez ela vá alterar uma lógica de mercado, e eu preciso estar preparada como, enfim, potencial trabalhadora para me inserir nessa nova lógica de mercado, nesses novos empregos que vão ser surgindo, na nova forma de me relacionar, né, com o mercado de um modo geral. E, finalmente, para a arena internacional, além de fazer esse raio-x da realidade brasileira muito bem feito, né, a gente precisa se aproximar e tomar muito cuidado com as parcerias que a gente vai fazer, porque todos os países têm interesse e sempre existem riscos, então a gente precisa ter uma qualidade normativa e uma preparação muito grande na hora de entrar na arena internacional e estabelecer essas parcerias, que vêm trazer, sim, desenvolvimento, mas que sempre estão calcadas numa lógica de interesses que é própria da arena internacional. E, professor, eu acho que eram esses os principais pontos que eu queria trazer para o debate hoje, e agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigado, Gabriela. Perfeito. Aliás, né, um pouquinho antes de começar, a gente está falando de diplomacia de inovação, né? E
E o 5G depende muito da diplomacia de inovação, né? Como você relatou, né, dos nossos palestrantes, né, e é muito importante, né, diplomacia científica e de inovação. Azeitar a tríplice hélice, né, como foi falado, né, só que internacionalmente, né, com abrangência global. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra ao professor Ari Plonsky, né, para que ele não pôde chegar logo no início, né? Chegou agora, então eu queria passar a palavra ao professor Ari. Primeiro, cumprimento pela qualidade da síntese. Segundo, professor Moacir, cumprimento também pela oportunidade de marcação desse encontro conclusivo, que foi logo após a realização do leilão e que também já tivemos aí uma apreciação dos resultados, né, na fala que antecedeu a fala da Gabriela, do colega do IRI e Faculdade de Direito. Eu, na verdade, queria, em algum momento, só deixar levantada a questão, como é que continuamos agora, né? Ou seja, o que a gente aprendeu, ouvimos já, né? E agora, quais seriam os próximos passos nessa iniciativa 5G USP, né? Que o professor Moacir, junto com o professor Salege, com a participação do IRI, Poli e, naturalmente, também do IA, a gente está envolvido. Então, estou começando a pensar um pouquinho, e queria, em algum momento, que não tem que ser agora, o professor Moacir, que coordena a reunião, refletir quais seriam, então, os próximos passos relevantes para a gente continuar essa jornada, se é adequado continuar essa jornada. Obrigado, professor Ari. Eu acho que é um tópico relevante, sim, para comentarmos, né? Porque agora, já programado, né, os nossos relatores, eles publicarão, né, um white paper, né, com todas as conclusões. Então, isso é de imediato, né? E o passo seguinte, que é a continuidade das discussões, para isso realmente temos que sentar, conversarmos um pouco, né, para realmente continuar a discussão. Mas nós estamos, acho que, num momento muito bom, né, porque a partir de agora o nosso think tank passa a ser realmente o observatório da implantação, já que a partir de ontem a implantação parece que começou. Então, essa sugestão de realmente sentarmos, combinarmos, podemos fazer até um pouquinho de conversa hoje, se sobrar um pouquinho de tempo, né, para ver os próximos passos, né? Então, a professora Janina está aqui, né, o embaixador Salege está aqui, eu e você, acho que podemos fazer então, né, dar início a essa conversa para o próximo passo né, vou até ousar, né? E sobre o Observatório da Implantação de 5G no Brasil. Esse observatório é uma ousadia. Então, mas muito obrigado, professor Ari. Seguindo a sequência agora, eu gostaria de perguntar, né, ou incentivar os nossos relatores a fazerem perguntas, né, uns para os outros. Então, podemos começar, por exemplo, né, na mesma ordem, né, para Jamile, né, se ela tem alguma pergunta, algum comentário sobre as outras apresentações, por favor. Obrigada, professor. Não, acho que mais é reflexão mesmo, né? A gente sabe que o 5G vai trazer muita oportunidade, a importância de a gente fomentar tudo isso, mas existe, claro, que uma preocupação grande quanto à desigualdade que pode aumentar, né? Se as antenas não estiverem em centros menores e bem distribuídos, né? Então, a falta de antena vai gerar uma maior desigualdade de conectividade, de acesso a serviços e tudo mais.
Então, existe essa preocupação, a gente tem até uma pesquisadora dentro do IEA que fez um mapeamento das antenas e o reflexo da desigualdade de acordo com onde estão as antenas, né? E o acesso, quantas pessoas têm acesso a cada antena. Então, isso é bem interessante a gente trazer para reflexão. E a minha pesquisa dentro do IEA está conectada com mão de obra para o setor, né? Setor tecnológico que é transversal na economia. E aí os desafios realmente aumentam, né? De trazer mais pessoas e capacitar mais pessoas para que esses não fiquem à margem da sociedade. Então, acho que a gente tem esses desafios pela frente de atrair pessoas que se conectem e que estejam atentas a essas mudanças, né, do futuro que estão aqui. Então, é isso. Mais uma reflexão mesmo para a gente pensar como fazer e até de trazer mais fomento, né? Tipo BNDES, FINEP, CNPq, que eles estejam com esse olhar para trazer mais fomento para que a gente tenha essas inovações, pesquisas relacionadas e tudo mais. Muito obrigado pela reflexão, Jamile. Realmente é importante, cobertura, né, é fundamental. E tem um outro detalhe, né, que a legislação das antenas é municipal. Cada município faz a sua, né, e os municípios não estão preparados, eles não sabem o que é uma antena 5G, né? Nos 4.000 e tantos municípios que a gente tem aqui, eu não fiz uma pesquisa, mas eu tenho a impressão que provavelmente metade dos prefeitos não sabe o que é uma antena 5G e deve estar imaginando que é aquela super torre, né? Quando na realidade ela é uma caixinha, né? Então, essa é realmente uma preocupação interessante. Por outro lado, né, queria só colocar mais uma pitadinha na preocupação, que é a comunicação que está sendo feita por diversos órgãos, tanto órgãos de imprensa, órgãos de governo, né, nós mesmos da academia, né, as empresas, que está focando a divulgação do 5G, né, na telefonia celular, única e exclusivamente, né, quando você tem toda a aplicação, né, nas outras áreas, na área da saúde, como foi, né, foi muito comentado, na área da agricultura, na área industrial, que isso provavelmente terão redes privadas, né, que são um pouco fora do esquema, né? Então, você tem toda a razão. Quer dizer, se for considerar só a telefonia, ele é o 5G, no meu modo de ver agora, né, ponto para discussão, ele é altamente excludente. Por quê? Vai custar caro. Né? Só vai poder comprar os serviços, né, que você vai ter no seu dispositivo móvel quem tiver numa faixa de renda um pouco elevada. Então, no meu modo de ver, se considerarmos só esse lado, aumenta a heterogeneidade. Por outro lado, né, usou o resto, né, dos produtos que necessitam do uso de conectividade para melhorar a produtividade, melhorar os processos, deve baixar de preço. Então, daí, indiretamente, o resto da sociedade é prejudicada, talvez melhorando, né, ou diminuindo a heterogeneidade, né, econômica, porque as coisas vão ficar mais baratas. Mas é uma grande preocupação. Muito bem. Então, isso é um ponto de reflexão que eu acho que a gente deve considerar para as próximas reuniões do Think Tank. Salege, por favor, você queria falar? Eu primeiro cumprimento todos, cumprimento a professora Ari, professora Janina, em especial o professor Moacir, pelo terem feito esse evento, organizado isso. E também cumprimento todos os relatores. Quanto à professora Gabriela, não se preocupa não que existe um livro de 375 páginas a meu respeito que se chama Enigma Salege. Então,
foi escrito por um jornalista do antigo Jornal do Brasil, ou seja, não é fácil interpretar o que eu penso, ou o que eu digo, ou como eu ajo. Portanto, a senhora acertou muito bem o que eu quis dizer. Deixa eu falar uma coisa para vocês com alguém que está fora do sistema USP, que talvez essa percepção vocês às vezes têm, às vezes não têm, mas esse trabalho que foi feito pela USP, no sentido amplo, que o professor Moacir liderou, com a ajuda do professor Janina, com a Ari, Cecília, toda a equipe, todos nós, ele teve uma repercussão, entre aspas, silenciosa, muito mais importante do que nós podemos perceber. Só porque não foi feito vamos dizer, o oba-oba, vamos dizer, né? Só porque não aparecemos nas discussões na televisão, às vezes no rádio ou nos outros meios, não quer dizer que as discussões não tiveram um efeito extremamente positivo nesse meio tempo sobre o que e efeitos, vamos dizer, consequentes em com vários outros atores, tanto no governos federais, governo estadual, governos estaduais, como em todo o conjunto. Eu acho que foi feito um trabalho, o professor Moacir, que vocês e todos nós podemos só nos orgulhar, e fizemos o nosso dever de casa, e eu diria até dever como brasileiros de colocar a pauta importante de transformação digital. Quanto ao futuro, não há dúvida nenhuma que a sociedade brasileira e o conjunto dos atores envolvidos nesse assunto de transformação tecnológica chamada 5G necessita um honest broker, um neutro, uma entidade neutra que tem a ciência como a base de suas decisões ou de suas colocações. Eu acho que eu não gostaria de fazer comparação que nós estamos vivendo em outros campos no Brasil, onde ciência é empurrada para o canto para tomar decisões de ordem pessoais, políticas, interesses, etc., além do que são as conclusões da própria ciência. Acho que esse caso, o professor Moacir, professor Ari, professor Janaína, demonstrou claramente que temos que insistir nesse caminho, nesse assunto. Não devemos nos contaminar pelas discussões de interesse, mas deixar o espaço aberto para uma discussão ampla. Mas, por isso, professor Ari, eu acho que o senhor colocou isso, é fundamental continuar com esse projeto de uma forma mais adaptada ao que está acontecendo, porque se não houver isso, né, eu vou dizer para vocês o seguinte: em 50, eu vim para o Brasil com 16 anos a 61 anos, portanto, comecei a trabalhar com 17. Desde então, ou seja, 60 anos praticamente em atividades empresariais de entidade, eu não vi um setor, inclusive internacional, com lobbies tão fortes, tão interesseiros, né? Então, eu até brinquei com o professor Moacir um dia, falei, nem sei como nós estamos saindo vivos dessa discussão, porque o jogo é absolutamente de interesses, é brutal, e brutal versus sociedade, como a professora Jamil falou no início também, que nós discutimos. Então, acho que a USP, com muito orgulho, mais uma vez, cumpriu o seu papel como honest broker para a sociedade, e tem esse espaço. Pessoalmente, agradeço muito o professor Amir, Moacir, toda a paciência, aliás, aos três, né, que eu não sou fácil para trabalhar em equipe, aos três, que é o professor Janir, o professor Ari também, e muito orgulho de ter participado dessa fase
vocês fizeram mais do que tem percepção, foram muito mais importantes. Sem esses debates, vocês não sabem para onde que o leilão iria. Então, é bom levar isso em consideração. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Salege. Realmente é um prazer trabalhar contigo, né? Eu acho que eu já te conheço bastante, né? Então dá para trabalhar junto, né? Então, mas você não é tão difícil quanto você imagina, né? Mas muito obrigado pela ajuda aí, e vamos continuar, né? Porque temos a próxima fase do observatório pela frente. Muito obrigado. Então, pergunto agora se o Carlos quer fazer as reflexões dele. Eu acho que, assim, acho que foi muito bem colocado, e acho que mais reflexões, né, e vai ficar o white paper aí como, né, também produto dessas conversas, desses seminários. Talvez acho que minha colocação e mais provocação, né, para os colegas, seja no sentido de o que eu percebi, né, também na fala dos palestrantes e também nas atividades do próprio país, é que o Brasil acabou investindo pouco no desenvolvimento da tecnologia do 5G, então, em termos de patentes, em termos de tecnologia, então a gente está servindo mais como, né, um mercado de implantação e pouco desenvolvimento de tecnologia. Então, talvez foram mencionados, né, a hélice do governo mencionou alguns programas que tem, inclusive, com a União Europeia, mas programas muito pontuais e algumas iniciativas que o Brasil até teve, né, citou, por exemplo, uma fábrica de chips, acho que na década de 90, no norte de Minas Gerais, e que também acabou não avançando. Então, talvez, acho que então, já alguns investimentos, iniciativas de décadas atrás seriam criar né, fundos e mais destinados a um investimento perene no desenvolvimento de tecnologias relacionadas não somente ao 5G, mas principalmente ao 6G, que já está vindo, né, já dobrou a esquina, e para que o Brasil não seja somente um lugar de implementação, né, das tecnologias, mas também de desenvolvimento. Então, trazer, por exemplo, grandes players para instalar centros de pesquisa e desenvolvimento aqui e desenvolver tecnologias, startups, né, e agregar mais produtos e serviços, participar mais como um membro ativo nesse jogo internacional né, das grandes cadeias, e não ser somente um exportador de commodity, poder, então, ter mais políticas para pesquisa e desenvolvimento, para a criação de novas empresas, novos serviços, mesmo que eles sejam complementares às principais tecnologias transversais que já estão dadas. Eu entendo que talvez ter políticas mais, especialmente por parte do governo, para facilitar pesquisa e desenvolvimento e criação de empresas, e complementaridade também trazer grandes empresas para que possam investir aqui, centros de pesquisa e desenvolvimento, e que a gente possa ter uma contribuição maior, então, no desenvolvimento técnico dessas tecnologias, do 5G, do 6G e das outras que virão consequentemente. Obrigado. Sabe que realmente isso é importante, né? Porque tem uma tendência agora, né, de você ter pelo menos a última milha, né, aberta, né, que chama Open Run, né, que é uma oportunidade ótima, né, para azeitar a hélice, né, como você está colocando aí, né. Mas para isso a gente precisa de uma política, né, de pesquisa e desenvolvimento e inovação que seja coerente e duradoura, né. Então, realmente, né, ótimo. Então, muito obrigado, né, e vamos em frente, né, porque realmente, né, sem desenvolvimento não dá, mesmo com a implantação agora, né. Existe um mercado muito importante, né, de inovação, que é as aplicações sobre 5G, né. E a gente é muito forte nisso, como já discutimos no passado, porque a gente é muito forte em software. A gente é forte em redes e sensores, né? Então, as aplicações de internet das coisas que têm que ser desenvolvidas,
é uma oportunidade fantástica, é isso que você está falando, né? Se a gente não conseguiu, né, se posicionar nos equipamentos, vamos nos posicionar, pelo menos, né, nas soluções que utilizam, nas soluções dos problemas, né, que utilizam 5G. Muito bom. Obrigado. Então, Cecília, você quer fazer suas considerações, por favor? Eu achei interessante que trouxemos 5 aspectos, né? E no fim todos acabaram convergendo em alguns pontos, né? Essa relação, referente a investimento em infraestrutura, né? A questão da relação humana, como vai mudar, né? Acho que todos acabamos os 5 mencionando esse ponto, e principalmente a questão da educação, né? Isso foi um ponto muito forte, né, no painel que eu relatei, e para a criação de mão de obra. Então, o Carlos mencionou aí que no ecossistema do 5G, a cadeia de empresas não vão ser só das bigs, né, das big techs, mas startups, e ela vai envolver muitas empresas pequenas, enfim. E antes disso são as pessoas, né, que vão fornecer os serviços, que vão trabalhar nessas startups, vão criar essas startups, vão atuar nessas empresas e ter essa mão de obra qualificada, né? Eu acho que todos acabamos mencionando um pouco a respeito disso, né? E acho que é isso que ficou um pouco de reflexão, né, da minha parte. Muito obrigado, Cecília. Interessante o ponto que você toca, né? Porque era algo que, na confecção do white paper final, né, o último capítulo vai ser realmente convergente, tem que ser, né? A minha sugestão para vocês tem que ser, né, o que teve de convergente em todos os debates, tá? E você já começou, né, a refletir sobre esse ponto. Interessante. Agora, não tenha dúvida, pessoa é fundamental, né? Você, né, acho que foi no seu painel, né, que foi relatado que a gente tem né, dezenas de milhares de vagas né, de emprego qualificado que não são preenchidas. Aqui no Brasil, por outro lado, a gente tem milhões, né? Quase mais de uma dezena de milhões de desempregados. Quer dizer, é uma incoerência. E está onde? Na política educacional, né? Na política do desenvolvimento. Legal. Muito obrigado, Cecília. Então, oi, desculpa. Só queria, envolvendo assim um pouquinho a Gabriela e a professora Janina, a questão de gênero também, né? Trazer mais mulheres para a área de tecnologia. A gente tem abordado isso num projeto europeu, mas acho que o 5G tem que trazer essas mulheres para a tecnologia. A gente, os 3 institutos da USP e a USP como um todo que estão participando aqui, tem isso muito claramente, que a gente tem que ter a igualdade de gênero, né? Então, isso é fundamental, né? E nós temos a professora Janina, a professora Eliede, né? A professora Ari, eu, você, Gabriela, né? Trabalhando fortemente nesse assunto. Bem lembrado. Jamile também, né, Jamile? Eu até ia comentar um pouco, assim, porque por causa da minha pesquisa eu tenho conversado muito com as empresas, né? E o desafio das empresas hoje ter essa diversidade, porque não tem no mercado, né? Não tem para contratar. E aí, na verdade, as empresas vão ser um espelho do que já está acontecendo em sala de aula, né? Nas engenharias a gente tem poucas mulheres, acaba que isso reflete nas empresas. E aí, né, uma das minhas entrevistas, a pessoa falou assim, isso para a gente é luxo, diversidade é luxo, porque a gente não tem. A gente hoje está deixando de olhar soft skills, simplesmente porque está tão difícil contratar, ainda mais agora com a pandemia, que o setor ficou ainda mais vulnerável, porque está perdendo muita mão de obra para o mercado externo, né? Então as pessoas começaram a se interessar em trabalhar para outros países, porque estão ganhando em dólar. Então, assim, eu acho que isso é um caso de política, né, de a gente trazer, eu sempre penso que
a tecnologia tem que entrar em um lugar comum, assim, a gente devia encher estádios, colocar muita gente para falar sobre o setor tecnológico, porque é um setor que dá medo, as pessoas têm medo de vir, de cálculos matemáticos, medo das engenharias. Então, a gente tem que transformar, né, colocar essas pessoas, esses influencers para falar, porque a gente não comunica, a gente ainda não consegue chegar em muitas das pessoas da sociedade, né? Então, é um desafio grande. Realmente. Desafios grandes são bons, né? Os pequenos já foram resolvidos. Legal, muito obrigado. Então, queria passar a palavra agora ao Lucas, agora Damasceno, por favor, Lucas. Bom, queria comentar dois pontos que já foram mencionados em relação à desigualdade, né, que é um risco que a gente tem que estar atento para cumprir aí esse princípio constitucional de redução da desigualdade, né, né, acho que todos comentamos de alguma forma a necessidade de usar o 5G para redução da desigualdade, e eu acho que isso inclui uma preocupação em relação ao como o 5G, né, o potencial do 5G para reduzir o preço final para os consumidores de uma série de produtos e serviços, né, não só do 5G em si, mas da estrutura produtiva, que a gente comentou bastante. E, por fim, aí um pouco como estudante de Direito, eu queria reforçar um pouco no sentido que o professor Moacir falou em relação à administração local e administração estadual, que terão que fazer adequações legislativas, né? Assim como no âmbito nacional, a gente precisa fazer adequações legislativas para o funcionamento do 5G que vão além do próprio edital, né? Como foi bastante comentado no evento em que eu fiz a relatoria, algumas alterações de legislação nacional, como, por exemplo, a redução de impostos para a importação de sensores de internet das coisas, é fundamental para que a gente, de fato, consiga usufruir do 5G no Brasil. Então, essa desburocratização e essa redução, né, do custo de importação dessa tecnologia. E também uma outra transformação que está em curso na Câmara é a proposta de que a autorização das antenas, que, como o professor Moacir comentou, é de competência dos municípios, seja acelerada. A gente tem um limite muito alto do tempo dos municípios para a instalação dessas antenas, e há uma iniciativa federal de uma limitação de até 90 dias para esse prazo. Então, né, citando aqui alguns desses exemplos de modificação legislativa que a gente vai ter que fazer nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, para que a gente possa, de fato, usufruir dessa tecnologia, para que as empresas possam, de fato, né, introduzir essa tecnologia de 5G na sua cadeia produtiva. Era isso, esses meus pontos. Obrigado. Obrigado, Lucas. Realmente não tem jeito, né? A legislação está atrás da tecnologia sempre, né? Mas agora tem que ser mais rápido, né? Realmente porque não é só antena, né? Tem um monte de outras coisas que né, os nossos legisladores precisam se preocupar, né? Então, a gente já tem leis maiores, como a lei de proteção de dados, etc., mas isso tem que ter mais discussão da privacidade, de onde vai o limite, a câmera que eu tenho, né, na entrada da minha casa, né, que isso ainda carece um pouco de legislação no meu modo de ver. Muito bom. A Gabriela, por favor, suas considerações. Quero só finalizar, professor, na verdade, usando o meu tempo de fala para ressaltar algo que o senhor já disse, mas que eu acho que é importante a gente falar aqui, né, sobre a importância, então, da diplomacia da inovação, enquanto interação entre os atores que fazem a política externa, né, e os atores do ecossistema de ciência e inovação, para que a gente consiga, então, ativar, como o senhor mesmo falou, a hélice, tríplice, né, internacional, de forma internacional, para o desenvolvimento, então, das capacidades que o Brasil tem. No dia no dia 14 de julho, o senhor citou a respeito de que o 5G é 80% software e 20% hardware, e o Brasil é, então, um ator forte na produção de software, e, então, isso pode ser um grande caminho para a gente, enfim, colocar a marcha, né, em curso, e o desenvolvimento aí da tecnologia 6G através de grandes parcerias que a gente pode implementar e aproveitamento daquelas que já existem, né? No dia foram citados alguns exemplos
de cooperação que a Inatel tem, que o CPQD tem, que a Universidade de Campina Grande tem, com a Nokia, se não me engano, que a Universidade de São Paulo tem, e então a gente utilizar realmente a diplomacia da inovação como um instrumento de desenvolvimento, não apenas tecnológico, mas principalmente socioeconômico do Brasil. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Gabriela, perfeito, né? Porque como é algo que o mundo inteiro está envolvido, né? A gente tem que se comunicar com o mundo, e isso é feito através da diplomacia, né? Então, isso é muito, muito interessante. Obrigado. Antes de encerrar, eu queria passar a palavra para a professora Janina, para o professor Ari, né, para as considerações finais dele, né, começando pela professora Janina. Bom, professor, obrigada. Eu quero só agradecer, né, ao senhor, ao doutor Salege, de novo, pela liderança desse projeto, que não é só um seminário, né, mas é um projeto, né, da USP. Agradecer aqui aos relatores que colaboraram em todos esses seminários, ao Carlos, a Jamile, ao Lucas, a Cecília, a Gabriela, muito obrigada. Acho que o relato que vocês fizeram hoje reflete, né, as discussões e as reflexões que foram feitas, né, desde lá. Muita coisa, né, avançou nesse período, né, que a gente teve desde o primeiro evento, né, que a Jamile relatou, né, então, agradecer, que foi muito bom mesmo, e espero que acho que essa publicação vai ser importante, né, e é uma publicação importante também para deixar o registro, né, dessa evolução da discussão sobre o 5G, né, e também aqui importante para o nosso repositório, né, que foi construído aí ao longo desse período, né, com a ajuda aí da bibliotecária-chefe, a Gisele, do IRI, né, quem também agradeço, né, e que vocês coordenaram isso. E, por fim, quero agradecer muito o professor Ari Plowski, diretor do IEA, a professora Liede Bernucci, diretora da Poli, pela parceria institucional com o IRI. Eu acho que esses grandes projetos precisam realmente ser feitos a partir dessas parcerias institucionais, e o IEA tem sido um grande parceiro do IRI. Obrigada, professor Moacir, obrigada a todos. Obrigado, professora Janina. Realmente, a parceria, né, eu acho que nesse caso, né, onde a gente tem assuntos complexos, assuntos transdisciplinares, interdisciplinares, multidisciplinares, não dá para fazer sozinho. Então, a gente precisa de parcerias, né? E isso, eu aprendi muito lá, né, estando com você lá no IRI, né, que essas parcerias são importantes, né, e muito relevantes, elas fazem os assuntos andarem mais rápido e com resultados melhores. Veja o Gender, por exemplo, né, o projeto Gender que a Cecília acabou tocando, né? Então, isso é importante. Muito obrigado, professor. Professora Lipronsky? Então, reitero e reforço os agradecimentos que já foram feitos pela professora Janina, sem repetir todos os nomes, mas só no coletivo, né? Relatoras e relatores foram muito competentes, né? Não pude ouvir todos, mas ouvi agora também na segunda parte, então são essenciais, e eu penso que a gente tem agora o compromisso, não só com a sociedade, mas com vocês também, de fato publicar uma obra, né, e fazer um seminário de lançamento, enfim, retomar esse assunto de uma forma a fechar uma etapa, e talvez, se todo mundo concordar, iniciar uma nova etapa, né, fazer uma, então, lançar ao mesmo tempo, olhar para trás, olhar para frente. No olhar para frente, eu só ilustro com o ponto que foi levantado num dos debates, ou mais de um dos debates, mas que o Carlos teve a gentileza de lembrar, e que é o 6G, né? A gente tem que já estar olhando o que vem depois. Eu teria uma recomendação, sugestão, na verdade, de, nesse olhar para frente, a gente tentar identificar algum ente ou alguns entes de outras instituições, talvez no exterior, né, e que tenham uma
pegada parecida com aquela que a gente adotou aqui, na linha do que, com muita precisão, né, e do jeito bem típico, que é o jeito do Dr. Sales de ser, né, ele identificou como honest broker, né, então acho que encontrar mais alguns honest brokers externos e poder compartilhar, enfim, pensar junto nesse tema importante, eu respeito muito quando ele fala que, ao longo das seis décadas de atividade empresarial, profissional, que ele, vamos dizer assim, reconhece que nesse ambiente onde nós estamos cuidando, né, onde nós estamos, focalizando, que o jogo é ainda mais duro do que em outras regiões, do que em outros espaços. Eu achava que talvez isso fosse no setor de defesa, no setor de farmacêutica, mas, enfim, eu respeito, né, que ele está dentro desse setor, foi presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, e, enfim, tem relação com esse mundo bastante próxima. Talvez a gente deva, então, considerar também, oportunamente, prever um seguro de vida aumentado para todos os que vão participar da nova fase de observatório de implantação, mas isso a gente depois discute no que se refere, né, na operacionalização, e, enfim, a gente tem que preservar aí a universidade, né, tá difícil de contratar gente, né, então os que estão aqui a gente precisa preservar. Mas, brincadeira à parte, eu queria realmente dizer que foi uma honra, um prazer e um aprendizado para o Instituto e para mim pessoalmente participar desse esforço, que, Moacir, você tem um jeito muito especial de conseguir articular e conseguir conduzir esse processo, e finalmente, como nota de rodapé, eu estava pensando, né, relembrando que, quanto à questão de equilíbrio de gênero, os 3 institutos parceiros têm, na sua liderança, uma moça e um moço, né? Então, o IRI tem na direção a professora Janina e você como vice-diretor, Moacir. A Escola Politécnica tem a professora Liede como primeira diretora e o professor Reinaldo como vice-diretor, e no IA que está invertido, né? A professora Roseli, a primeira dirigente, vice-diretora do Instituto, e eu estou no Leme junto com ela. Então, vamos dizer assim, casa de ferreiro, espeto de ferro. Muito bem, Ari. Muito bem. Então, só para concluir, quer dizer, não terminou, né? Quer dizer, agora nós temos que produzir o material e discutir, né, a segunda fase, que é o think tank propriamente dito, né? Então, se todos concordarem, né, eu colocaria uma meta como engenheiro, né? Eu gosto de metas, né? Da gente ter até o mês de março, né? O primeiro rascunho, vamos dizer assim, desse documento. E ainda no mês de março, talvez no fim de março, né, as primeiras discussões da segunda fase do nosso trabalho, né? Se todos concordarem, eu posso me comprometer a fazer um planejamentozinho e né, e submeter a todos. Então, finalmente, agradecer demais, né, a todos os participantes, né, que proporcionaram, né, a nossa discussão nesse ano, né, desde setembro do ano passado até agora, é um ano e um pouquinho. A gente tinha previsto um ano, né, atrasamos talvez um pouquinho aí, mas no meio da pandemia conseguimos fazer debates muito, muito bons, né? Então, eu acho que além dos bom que se saiba que além dos debates que a gente teve né, formalmente, os debates, como disse o Sales, os debates preparatórios, né, para os debates foram riquíssimos, né? Foram riquíssimos. Então, eu acho que isso realmente trouxe resultados, né? Então, queria agradecer a todos, né? Muito obrigado, e
e continuamos nos falando para a próxima fase. Muito obrigado a todos.